Fala galera, Vinícius Nalon aqui e hoje eu vou responder a seguinte questão: qual é o estímulo de força correto para corredores? Essa é uma questão muito comum no meio da corrida e muita gente faz um ciclo de maratona inteiro deixando ganhos brutais na mesa porque o estímulo de força que foi combinado com os treinos de corrida não foi a melhor opção. Então, se você tem receio de estar deixando sua performance aquém do que poderia na corrida, porque o seu treino de força não foi aquele treino combinado para melhorar sua performance, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho e eu vou sanar todas as suas dúvidas, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é partir de um pressuposto que nós temos um ciclo de 6 meses pela frente, tá? Que é o mais comum aí utilizado entre atletas amadores. Depois, nós precisamos entender que o modelo de periodização de corrida que a gente vai hipotetizar aqui é um modelo polarizado. Isso significa que 80% dos treinos é de baixa intensidade, alternando com 20% aí de altíssima intensidade. E o modelo de periodização do treino de força vai depender de algumas variáveis, como por exemplo, do nível de cada atleta que vai ser atendido aqui nesse programa de treinamento de força. E eu quero te dizer o seguinte: modelo de periodização do treino de força não necessariamente é a parte mais importante da programação, tá? O que vai realmente fazer a diferença no seu treino é o como você faz os exercícios de força, como você escolhe, como você programa isso dentro do seu ciclo, tá? Então, qual que é o primeiro objetivo que a gente deve buscar dentro de um programa de força para maratonistas? A identificação das condições do atleta. Isso significa que qual é a experiência que esse aluno tem com o treino de força? Qual que é a rotina dele? Né? Como está programado os treinos de corrida? Qual que é a aderência que ele tem aos treinos de força? Quais são os materiais disponíveis? Tudo que eu puder diagnosticar a respeito das condições do atleta eu preciso levantar. E também eu preciso levantar quais são os objetivos da temporada, principalmente quais são as datas que esse atleta vai fazer corridas preparatórias, se vai fazer, ou principalmente qual é a data-alvo da maratona, quando será a maratona. Levantado essas questões, a condição do atleta e o objetivo da temporada, então eu tenho o tempo que eu tenho de preparação e qual deve ser as minhas prioridades em cada fase dessa periodização de treinamento de força, tá? Então o que a gente precisa evitar, né? A gente precisa evitar treino pesado demais, treino volumoso demais e que causa muita dor muscular, tá? Isso aqui são fatores que interferem na sua performance de forma negativa. Então isso aqui concorre com o treino principal, que é o treino de corrida. Então eu devo evitar isso aqui, tá? E o que eu devo buscar dentro desse programa de treinamento de força, tá? Eu preciso buscar qual que é a capacidade que esse corredor precisa mais melhorar. Então o que ele não tem dentro das capacidades físicas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Qual que é a limitação que aparece quando ele fica cansado? Então ali a partir do km 30, na maratona, se ele já fez, qual que é o gap de performance que ele apresenta? É um quadril que não estabiliza mais? É uma panturrilha que não sustenta? Né? Falta força na subida? A gente precisa fazer esse levantamento do perfil aí do atleta de corrida. Isso não necessariamente precisa ser só de quem fez maratona, mas quando o seu aluno faz um treino mais longo, mais puxado, né? Qual que é a falha que ele apresenta? Qual que é a limitação que ele apresenta? E eu preciso também buscar um custo residual do treino de força que não atrapalhe o meu treino de corrida, né? Eu preciso ter um tempo suficiente de recuperação entre o treino de força e o próximo treino de corrida que não cause concorrência entre os estímulos e os dois treinos. Então galera, se vocês printarem essa parte aqui, ó, só de você printar essa parte aqui e evitar o que eu estou acabando de dizer aqui, que é o treino pesado, volumoso e que dê muita dor muscular, e buscar trabalhar suas capacidades que precisam mais melhorar, entender quais são as limitações de capacidade física sua e administrar o custo residual do treino de força, você já vai estar com meio caminho andado, tá?
Não troca de canal, fica aqui comigo, que agora é que vai começar o vídeo de verdade. Então, partindo dessas premissas aqui, eu coloquei, tá aqui na minha tela, 6 meses de preparação para a maratona, onde cada S1, S2, S3 significa uma semana de treino, tá? E aqui eu tenho os estímulos que nós vamos trabalhar dentro desses 6 meses. Então, o que um maratonista, um corredor precisa? Ele precisa de força, ele precisa de estabilização, ele precisa de hipertrofia, ele precisa de força e potência. Lembrando que a hipertrofia em determinados grupos musculares, tá? Não necessariamente uma hipertrofia geral. Ele precisa de potência, ele precisa de trabalho de pliometria, tudo isso, tá? Agora, quando eu tenho 6 meses de preparação, eu preciso organizar isso para quando chegar na maratona eu ter o pico de performance desse aluno, tá? E é dessa forma aqui que a gente vai trabalhar. Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar para ele uma base, tá? Uma base de força, uma base de estabilização e uma base de hipertrofia. Os 2 primeiros mesociclos aqui, que representam 8 semanas de trabalho, tá? Isso aqui é a base que vai sustentar todo o trabalho de potência que seguirá depois desses primeiros 2 mesociclos aqui. Então aqui eu ainda estou longe da maratona, eu ainda estou começando o meu ciclo preparatório, os meus treinos ainda não estão em alta intensidade ou altíssima intensidade, tá? E então eu tenho tempo para poder dar essa base bem sólida para o aluno ter depois garrafas para vender quando eu precisar de trabalhar potência com ele, tá? Informação importantíssima. Eu gosto de indicar apenas, tá, 2 treinos de força por semana para atletas de endurance. Seja qual for a modalidade que você escolher, 2 treinos de força por semana é o suficiente para você aumentar a sua performance, tá? Agora, como que fica organizada a nossa sessão de treino? Então, nesse primeiro mesociclo, onde eu tenho como prioridade aumentar a minha força, tá? Estabilização e hipertrofia, eu vou trabalhar de 2 a 3 exercícios de estabilização, vou trabalhar de 3 a 4 exercícios de força. Isso aqui vai ter alguma variação para menos, tá? Ou para mais, dependendo do nível do atleta. Mas geralmente a gente vai trabalhar de 2 a 3 exercícios de hipertrofia. Isso aqui, presta atenção, é uma organização da sessão. Isso aqui é a organização da sessão. Então, durante a semana 1, semana 2, semana 3, do mesociclo 1 e do mesociclo 2, a estrutura do treino vai ser essa, tá? E o objetivo desse treino vai ser trabalhar força, estabilização e hipertrofia. Então, a partir dessa estrutura, eu tenho aqui como exemplo uma prescrição de um dia de treino. Então eu posso começar ali na prancha, na bola suíça. Eu tenho um trabalho de estabilização ali de core, de quadril, né? Depois eu vou para o single leg deadlift, que eu considero um exercício essencial para corredores. Por quê? Porque o single leg deadlift, ele equaliza as forças anteriores de quadríceps com posteriores. Tá? E quanto maior for a diferença de força entre essas duas cadeias, posterior e anterior, se houver uma grande diferença, então se o seu quadríceps for muito mais forte que os seus posteriores, você tende a ter um índice de lesão maior, uma incidência de lesão maior, seja muscular ou seja do próprio joelho. Então a gente precisa equilibrar, eu preciso ter um equilíbrio entre cadeia posterior e anterior para eu diminuir esses riscos. Tá? Para quem não sabe qual que é o single leg deadlift, eu vou abrir aqui no YouTube só para vocês verem, ó, single leg deadlift, com halter, com kettlebell, seja qual for aí o implemento que você vai utilizar, tá vendo? É um exercício que exige muito da sua propriocepção de tornozelo, de joelho, então você precisa ficar na base unipodal e aí você vai fazendo o movimento, ó, parecido com um aviãozinho,
E aí, repara que ele precisa estar bem alinhado, o quadril dele não pode desnivelar de um lado para o outro, não pode fazer rotação do quadril virando pela no final, tá? Ele precisa ter os músculos dos pés ali agarrando o solo, trabalhando o tempo inteiro. Então, esse exercício aqui eu considero assim, essencial para corredores, tem que ter, tá? Beleza, então eu começo ali fazendo um trabalho de estabilização, né, e ativação. E aí eu vou para a parte principal do treino. O que eu tenho aqui na parte principal do treino? Eu tenho um exercício de dominante de joelho, que é o back squat, o agachamento com barra nas costas. Eu tenho um dominante de quadril e tenho um de membro superior, que é o supino, padrão dominante de empurrada. O volume que eu utilizo nos treinos de força, geralmente 3 a 4 séries, 4 a 6 repetições, galera. Tá? E a intenção que eu realizo esse exercício, ela é importantíssima. Eu vou demonstrar em vídeo como que isso altera completamente o objetivo do treino e os resultados que ele vai te trazer. Mas por que eu não faço 4 séries de 12 repetições? Porque vai aumentar o volume, vai gerar fadiga residual e vai ser necessário a gente fazer um trabalho de recuperação muito grande. Fora que isso vai interferir no resultado do seu treino de corrida no dia seguinte. E aí, eu finalizo com o trabalho de hipertrofia de alguns grupos musculares, como posteriores, como adutores e como a panturrilha unilateral. Aqui eu já tenho um trabalho mais controlado, então todo o exercício ele é realizado de forma mais lenta, mais controlado. A carga vai girar aqui em torno de 60%, tá? A 65% aí da sua 1RM. Aqui, pessoal, eu esqueci de mencionar, o trabalho de força eu vou trabalhar com 80% a 95% do seu RM, mas esse 80% ele vai começar aqui na primeira semana, ó, tá? E aí eu vou fazendo progressões paulatinamente, para eu não fazer uma progressão de carga muito rápida, né? Eu vou fazendo essas progressões para quando eu chegar aqui no final do mesociclo 2 com 95% do meu máximo. Então eu vou gradativamente fazendo uma progressão de carga, tá? E aí eu finalizo a sessão de treino com esses 3 exercícios aqui de hipertrofia. Por que não condiz com um bom treino para corredor ficar hipertrofiando membros superiores? Porque se eu ganhar massa muscular, meu custo energético na corrida vai aumentar. Então, eu trabalho a hipertrofia em algum momento da programação, em alguns grupos musculares, geralmente os mais exigidos e os que são mais acometidos por lesões. E aqui, ó, eu vou explicar talvez a parte mais importante desse vídeo. Por quê? Porque dentro de um mesmo exercício eu posso trabalhar capacidades diferentes. Então eu posso pegar aqui o agachamento como referência e eu posso trabalhar com o agachamento minha força máxima, eu posso trabalhar força rápida, que é a velocidade, e posso trabalhar potência. Tá? Então o mesmo exercício pode me dar resultados diferentes. E é por isso que a gente tem que saber o como fazer e não o que fazer. Tá? E o que é importante? Por exemplo, nessa fase inicial, se eu quiser trabalhar minha força máxima, vocês vão perceber que nesse vídeo aqui demonstra uma moça fazendo um trabalho de força máxima. Ela tem uma grande amplitude no agachamento, ela tem um custo de realização de força muito grande para poder realizar o exercício, poder subir com a barra, tá? E ela tem um gasto energético, ela tem uma fadiga muito grande, tá? Eu posso encaixar esse treino para corredor? Eu posso, mas eu tenho que saber quando. Se eu for fazer isso, eu tenho que fazer isso ali nas primeiras semanas, no primeiro mesociclo. E tomar muito cuidado quando eu for encaixar esse treino de novo ao longo do ciclo. Tá? Então esse aqui é um exercício, é o exercício de agachamento utilizado para melhorar a força máxima. Tá? Agora, com o mesmo agachamento, eu posso trabalhar a minha força rápida, né? O rapaz vai fazer um exercício ali de agachamento com barra nas costas, ele está usando aquela caixa ali como referência, mas o exercício é o mesmo. Mas repara como que ele sobe mais rápido, né? Repara que a carga está pesada, tá? Mas não está uma carga próxima do máximo.
Tá? Uma carga que ele consegue realizar o movimento, empurrar o solo com muita velocidade. E eu acho que é aqui que mora o ouro para quem corre. Tá? A grande parte do planejamento de treino de força para corredores é realizado dessa forma, com a máxima velocidade intencional na hora de realizar a fase concêntrica do exercício. E também, lá no final, eu posso trabalhar o agachamento com barra nas costas, a potência. Né? Então aqui ó, eu já tenho uma carga bem reduzida. Você vai perceber que o atleta está realizando ele tirando os pés do solo, fazendo a máxima velocidade intencional, e aqui o trabalho é de potência. Então aqui eu exemplifiquei para vocês que com um exercício, que é o agachamento, eu posso ter diversos resultados. E é aqui que mora o grande erro das pessoas, porque geralmente as pessoas usam o treino de força como sinônimo de hipertrofia só. Tá? Ou força máxima, que gera um custo residual, que é o que a gente deve evitar. Lembra? Eu devo evitar o custo residual de recuperação. Eu devo evitar um treino de força que exija que eu recupere por um longo período, porque isso atrapalha meus treinos de corrida ao longo da semana. Tá? E à medida que o tempo vai passando aqui, galera, a gente vai entrando para os próximos mesociclos, o 3 e o 4, eu preciso passar de uma programação de treino dominante de força para potência. Mas eu não faço isso de uma vez, eu vou fazendo um contínuo. Eu continuo com estímulos de força, tá? Mas eu começo a introduzir potência. Tá? Esse aqui é um artigo que embasa a minha opinião a respeito de programação de treino, onde eles compararam corredores que faziam treinos de força apenas, corredores que faziam treino de força e potência. Né? E a economia da corrida foi maior quando foi realizado treino de força e potência combinados, e não só força, por exemplo, só potência. Beleza? Quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse artigo. Eu mantenho o treino 2 vezes na semana, a frequência vai permanecer ao longo de todo o ciclo, e aí eu começo a organizar a minha sessão de treino da seguinte forma. Né? Um dia da semana eu mantenho o estímulo de força, tá? Que é essa programação aqui, e no outro dia da semana eu começo a colocar exercícios de potência na programação e não de força. Então eu tenho 2 sessões de treino, uma dedicada com ênfase maior em força, outra com ênfase maior em potência. Mantenho 2 ou 3 exercícios de hipertrofia, e à medida que a gente for passando o tempo aí, a gente vai também avaliando, né, o que é necessário a gente hipertrofiar, fortalecer, qual que é a capacidade física que a gente precisa desenvolver mais. E nenhum programa de treinamento é engessado, ele é sempre flexível e o treinador vai sempre estar avaliando. Então a gente começa uma sessão aqui de treino com ênfase em potência, fazendo 2 exercícios de estabilização. Agora eu escolhi o Pile of Press, tá? É um exercício de estabilização de core, principalmente oblíquo externo. Né? O que é isso? Por que a importância desse exercício? Vocês vão perceber que o Pile of Press ele pode ser feito na band ou na polia. Tá? Ele é um exercício de anti-rotação de tronco. Porque quando eu rotaciono muito durante a corrida, eu perco performance de corrida. Eu tenho um custo energético maior. Então, ó, repara que o cabo está puxando o tronco dele para lá e ele precisa contrair o oblíquo externo desse lado para não deixar que o cabo destabilize o tronco dele. Né? E isso na corrida é muito importante, essa capacidade na corrida é muito importante. Então esse aqui é o Pile of Press. Mantém o single leg deadlift, eu acredito que isso aqui deve se manter ou variações disso ao longo de toda a programação. E aí eu posso introduzir exercícios de LPO, eu posso fazer introdução à pliometria. Inclusive, hoje eu comecei a fazer essa introdução à pliometria. Eu vou entrar no meu Instagram aqui e vou mostrar para vocês. E a fase final, eu trabalho um tibial anterior, né? Eu trabalho uma abdutora, que é o glúteo, e trabalho o meu quadríceps. Né? E aí eu combino exercício de hipertrofia e complemento da sessão anterior. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês
eu vou abrir meu Instagram aqui, porque hoje eu comecei com o meu aluno esse tipo de trabalho de introdução à pliometria. Olha só, repara para vocês verem, ó, iniciação à pliometria, eu coloquei ele aqui numa altura de 30 centímetros, a gente começa fazendo só a recepção do salto, tá vendo? Para poder, de fato, gerar as adaptações ali tendíneas, musculares, para ele começar a ser introduzido no trabalho de potência. E um pouco mais adiante eu já demonstro um trabalho de pliometria, né? Que vai ser o drop jump. Ele vai descer da caixa, tá? E aí, com o menor tempo de contato possível com o solo, ele vai gerar potência impulsionando para cima. Então a ideia aqui desse trabalho aqui é diminuir o tempo de contato com o solo. Isso aqui é algo mais importante que isso para corredores, né? Então eu tenho aqui um trabalho de introdução à pliometria, né? E eu posso também começar a introduzir exercícios de LPO, levantamento de peso olímpico. Esses exercícios de LPO são número 1 em desenvolvimento de potência de membros inferiores. E aqui tem uma observação importante, não necessariamente eu preciso fazer o movimento completo, porque, de novo, a gente vai cair na questão do custo-benefício. O movimento completo exige muito da nossa força, tem um desgaste maior e o corredor não precisa disso. O que o corredor precisa é fazer uma tripla extensão forte, né? Gerar potência em membros inferiores. Por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo de exercício que eu gosto muito de trabalhar com quem eu quero desenvolver potência de membros inferiores. Ó, é o Clean High Pull. Repara que ó, ele fez uma extensão de tornozelo, de joelho e de quadril. Ele praticamente saltou sem tirar o pé do chão. Só que aqui no LPO eu posso sobrecarregar isso aqui. Então ele tem o peso corporal, mas ele tem uma carga externa aqui da barra que ela pode ser muito grande. Então os benefícios do LPO, eles são, assim, muito bacana para quem corre, tá? Muito bacana. E não necessariamente eu preciso fazer o movimento completo. Então aqui, ó, eu combino no mesociclo 1, 2, 3 e 4, eu combino estímulos de força e potência, acumulando tudo que eu venho trabalhando aqui, ó, e transferindo para cá, tá? E aí eu chego no mesociclo 5 e 6, né? Que é quando começa a aumentar a intensidade dos treinos de corrida e aí eu começo a fazer trabalhos de potência e pliometria de forma mais avançada, com volume um pouco maior, com a intensidade um pouco maior, e aí eu começo a colher os benefícios de transferência do treino de força para a corrida, tá? Mantenho ali o volume, a frequência de 2 vezes na semana, tá? E aí eu começo a trabalhar a estabilização, potência, com essa estrutura aqui. Os exercícios de hipertrofia aqui já começam a ter um volume muito menor, intensidade também muito menor, são só estímulos de manutenção. Às vezes a gente até diminui esse número aqui de exercícios de hipertrofia, porque o mais importante vai ser manter a estabilização e principalmente manter ou potencializar a potência muscular que eu comecei a adquirir aqui e que eu transferi para cá e mantive, né, através de exercícios de potência e pliometria. Então, eu começo a trazer essa sessão de treino de potência para um dia na semana e começo a trazer uma sessão de pliometria, né? Aí eu posso fazer um single leg deadlift de forma isométrica, eu posso fazer um GHD de forma isométrica. Isso aqui geralmente academias tradicionais não tem, mas é bem parecido com o banco romano, né? Um movimento de hiperextensão lombar. Então trabalha muito bem a estabilização de eretores da espinha. E aí eu começo a trabalhar de forma mais intensa a pliometria com 2 exercícios principais. O Deep Jump, que eu vou mostrar o que é, e o Drop Jump. Tá? O Drop Jump é o exercício que eu até mostrei lá, mas o Deep é esse aqui. Qual que é a diferença? Tá? Esse é um exercício de pliometria para acumular força explosiva.
Então eu quero que o meu aluno, quando desça dessa caixa, ele pegue o máximo de impulso aqui, ó, nessa fase. Repara o quanto que ele agacha aqui, ó, tá? Para ele poder subir o máximo que ele puder aqui. E o tempo de contato com o solo não importa tanto, tá? Eu só quero que ele acumule o máximo de energia para poder ir o mais alto que ele puder. Tá vendo? E esse é o salto profundo, né? É o deep jump. Agora, eu faço além desse também o trabalho de drop jump, que é o que eu comecei a fazer com o meu aluno, eu mostrei anteriormente. Repare que quando ele desce da caixa, ele não necessariamente vai agachar muito, ó. Deixa eu ver se eu consigo parar exatamente no frame aqui, ó. Tá vendo que ele não necessariamente agachou muito. O importante aqui, ó, é fazer esse contato com o solo da forma mais rápida que puder. E aí reagir também da forma mais rápida que puder, gerando o máximo de potência de membros inferiores. Tá? A execução dos exercícios que são prescritos aqui, eles vão só aumentando, tá? Principalmente os exercícios de potência, os exercícios de força, vão cada vez sendo mais rápido. E aí eu culmino com o fim do ciclo, chegando aqui na maratona, né? Chegando aqui no meu alvo, com o máximo de transferência do treinamento de força para a corrida, tá? Então, pessoal, aqui está um esboço geral, do trabalho de como deve ser o estímulo de força correto para corredores, tá? É isso aqui que eu venho aplicando na minha prática, é isso aqui que eu venho mostrando para os meus alunos, e eu tenho certeza que se você conseguir organizar dessa forma os seus estímulos de força, você vai aumentar a performance na corrida de forma exponencial, tá? Agora, ficou alguma dúvida? Me manda uma mensagem. Quer uma programação de treino de força específico para você que é maratonista, que é corredor? Entre em contato comigo. A minha consultoria online tem vagas para eu poder atender esse público e eu tô pronto para poder te ajudar, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.